Olá, um ótimo dia para você que está nos acompanhando desde essa hora do agro. Está começando a partir de agora BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Nossos comentaristas, daqui a pouquinho chega por aqui Marco Prado, Guga Almeida, Eduardo Boechat e também Alex André. Hoje é terça-feira, 13 de junho, o dia está só começando. Eu quero, claro, já agradecer pela sua companhia, sempre como eu começo todos os dias. É muito importante você aí desse outro lado, mas é aqui no Pre-Market que você fica por dentro de tudo que precisa saber para começar esse dia muito bem informado, né? Para começar, então, vamos falar sobre esse fechamento das bolsas asiáticas, gente. Por lá, as bolsas fecharam em alta depois que o Banco do Povo da China surpreendeu, injetando liquidez no sistema financeiro com um corte de 10 pontos base na taxa de recompra reversa de 7 dias para 1,9%. Foi a primeira medida do tipo desde agosto e aumentou a especulação, inclusive, sobre o corte nas taxas de longo prazo mais à frente. De acordo com notícias da Bloomberg dessa manhã, inclusive, já, o governo de Pequim estuda um amplo pacote de estímulos que vai beneficiar o setor imobiliário e a demanda interna. Isso já tem sido falado, tem sido repercutido, hoje foi novamente aí afirmado, né? Seguimos então na expectativa sobre mais detalhes desse pacote aí de estímulo que tem sido repercutido na imprensa já internacional. A Bolsa de Hong Kong avançou pela quinta sessão consecutiva, puxada por ações de tecnologia, consumo e imobiliárias. Em Tóquio também, a Bolsa de Tóquio também liderou os ganhos, com alta de mais de 5% da Toyota, que anunciou uma nova linha de veículos elétricos com baterias de última geração em 2026. Falando agora de Europa, as principais bolsas europeias têm alta moderadas aqui em linha com os futuros de Nova York antes da divulgação da inflação do consumidor em maio, às 9h30 da manhã, que é o último obstáculo para a aposta majoritária de que o Federal Reserve vai realmente interromper o ciclo de aperto de juros em sua decisão amanhã. A projeção para o CPI é de desaceleração. Mais cedo, a inflação anual ao consumidor da Alemanha desacelerou de 7,2% em abril para 6,1% em maio e a taxa mensal teve deflação de 0,1% na margem. No Reino Unido, o desemprego caiu a 3,8%. Nas commodities, na bolsa chinesa de Dalian, o minério de ferro também subiu 0,69%. E o petróleo também sobe agora, com o dólar mais fraco, também corte de juros lá na China. Deixa eu atualizar, inclusive, os números aqui ao vivo, né, para vocês nesse momento. A gente já tinha essa perspectiva, inclusive, de que isso poderia acontecer em relação às commodities. O petróleo agora, nesse momento, deixa eu só atualizar aqui a página, está numa alta de 2,10, 73 dólares e 33 centos é o que a gente tem agora para o dólar, desculpa, para o barril do Brent. WTI também sobe agora 1,85% a 68 dólares e 37 centos, ou seja, dia de alta, né, depois uma queda forte que a gente acompanhou do petróleo nessa segunda-feira, então a gente começa hoje aqui numa alta e no minério de ferro, como eu falei, a gente teve a primeira sessão também fechando em alta lá nos contratos futuros de Dalian. Vamos acompanhar como que a gente fica aqui, inclusive, na segunda sessão, durante a programação da BMC News, tá? Em relação à Europa, como eu disse mais cedo, a gente segue com as bolsas em alta por lá. DAX na Alemanha subindo 0,10, agora FTSE no Reino Unido tá virando para o negativo, testando queda, 0,08 aqui, vamos ver se realmente vira para essa queda, CAC na França 0,02. Há pouco todas subiam, estavam no mesmo sentido, agora estão zerando ganhos, testando negativo, vamos ver se vai permanecer assim ou se consegue acompanhar um pouco mais o otimismo lá dos futuros americanos. Dow Jones futuro agora sobe 0,03, S&P 500 futuro subindo 0,12, Nasdaq futuro agora subindo 0,78%. Enquanto isso, gente, aqui no Brasil, o leilão de pós-fixados pode acabar movendo um pouco, né, os juros futuros, que estenderam já uma queda ontem, depois que Campos Neto ter dito que as taxas longas caíram bastante, o que pode abrir realmente o espaço para essa queda da Selic. A precificação de corte já ultrapassa os 25 pontos para agosto. Né, isso deu também um certo norte ali, mais uma confirmação desse norte que o mercado já vem precificando de corte na Selic. Na agenda, como já comentamos, temos o CPI de maio e o núcleo de CPI dos Estados Unidos às 9h30 da manhã, dado que é bastante aguardado para esse direcionamento final do Fed. E ainda nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela testemunha em audiência na Câmara dos Representantes às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, o dia está começando com uma live do presidente, né, que estava marcada para começar agora às 8h30 da manhã, em suas redes sociais, para poder falar sobre os primeiros meses do seu governo. Segundo o ministro das Comunicações, essa live deve se tornar uma rotina nesse governo. Lembrando que no governo Bolsonaro, isso já acontecia toda quinta-feira,
nas redes lá do então presidente Jair Bolsonaro. Bom, a gente segue acompanhando por aqui. Caso o presidente Lula fale algo de importante para o mercado, a gente atualiza vocês. E para finalizar, à tarde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o presidente da CNI, o Robson Andrade, isso na sede do Ministério da Fazenda, lá em Brasília. Bom, para a gente já dar um ótimo dia para os nossos comentaristas, deixa eu trazer eles aqui. Marco Prado, Eduardo Boechat, Guga Almeida já estão aqui comigo. Muito bom dia. Toda terça-feira eu tenho a companhia desses garotos por aqui. Bem-vindos. E aí, como é que foi o Dia dos Namorados? O Marco teve um dia movimentado aí ontem, Marco? Ontem, meu, dia movimentadíssimo. Peguei muita... corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Mas movimentado contas, tá esse Bovespa essa terça-feira aqui, hein? Fui dormir 8 horas da noite, tá tudo certo. Ai, Débora. Bom, o mercado aí hoje deve continuar, né, na sua sequência de alta na Bolsa, queda no dólar. 7 dias já desse Bovespa. Mediante as notícias que estão pairando aí, que a gente vai destrinchar daqui a pouco, né? Mas prosseguimos aí, né? Prosseguimos confiantes. Edu, para Moody's, né, agência de classificação de risco, a possibilidade de elevação dos juros nos Estados Unidos nessa quarta-feira segue em aberto, né? Eles dizem que essa decisão final vai depender desse dado da inflação, desse IPI de maio, né, que vai sair daqui a pouquinho. Eles acreditam que o relatório, eles disseram no relatório que acreditam que eles não esperam que o Fed sinalize uma pausa permanente no aumento de juros, sem evidências muito claras de um declínio sustentado dessa inflação. Eles acreditam que pode acontecer o que está acontecendo com o Canadá, o que aconteceu com a Austrália, que até tem uma pausa agora, mas que aí depois venha realmente novos ajustes aí dessa taxa de juros. Isso seria... qual que seria a sinalização de uma pausa agora, depois retomar juros lá na frente? Ou seja, isso não é positivo para o mercado, né? Bom dia, Boechat. Fala, galera, bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui. O Marco é o único aí que, foi pra cima ontem, né, Marco, dia dos namorados. A gente... Enfim, eu acho essas sinalizações fantásticas, né? Vai ser o número da inflação hoje, um número extremamente aleatório, concorda comigo? Um número de curto prazo, muitas vezes revisado depois, e aí a decisão de juros amanhã depende desse número. É estranho, no mínimo, né? Mas isso é o mercado financeiro, né? O importante é que realmente a tendência de inflação nos Estados Unidos tem caído, né? A curva de queda da inflação realmente é evidente. Os juros já subiram bastante. Mercado praticamente precificando zero de alta amanhã, né? Manutenção amanhã. Aguardar os próximos passos aí. Muito difícil ficar posicionado no curto prazo. O mercado está numa atuada muito boa, né? Muita animação generalizada, não é só Brasil, né? A S&P ontem também teve mais um dia muito bom. Essa noite aí, mais um dia bom também nas bolsas na Ásia, enfim. O mercado está no módulo Riscon, né? Então, tá andando bem. Então... acho que tentar navegar um pouco aí. Eu estou um pouco vendido na bolsa de Hong Kong. Essa noite não foi tão boa para mim, a posição pequena. Estou pensando até em aumentar. Vamos aguardar aí para ver o que acontece nos próximos capítulos. Olha aí, Guga Almeida. Enquanto isso, aqui no Brasil, viu, Guga? A Verde Asset, que é a gestora aí do Stuberger, né, que a gente muito bem já conhece, acredita que os ganhos do Ibovespa devem continuar devido a essa precificação mais construtiva dos mercados com o Brasil. Aí vem, né, aquelas questões, evolução do arcabouço fiscal, crescimento do PIB acima do esperado no primeiro tri, dados da inflação abaixo do previsto. Com toda essa avaliação aí, o Fundo Verde tem apostado na fatia de ações brasileiras na carteira, alocação aí de torno de 20% da bolsa local. A posição, inclusive, foi a principal fonte de ganhos para o multimercado no último mês, retorno de 1,10. E aí, Guga, quem também tem estado, claro, há um bom tempo, inclusive, aqui afirmando sobre essa tendência de alta aqui da nossa bolsa, é você, por isso, muito bom dia, Guga. Tem mais um aí para o seu time, hein? Antes de tudo, antes de dar bom dia, eu vou dizer antes de todo mundo, né? Porque isso que eu fiz questão de trazer isso aqui. Antes de todo mundo, já enxergava o que está acontecendo agora. Né? Obviamente que não tinha certeza. Né? Era uma leitura de
Pô, tá rindo do quê, os dois aí? Tô rindo do quê, os dois? Você é um perninha, hein, meu? Você tá mal, hein, meu? Olha. É um mago do mercado, é um mago. Você viu, Mas Edu? temos que dar César que é de César. Ele fez uma análise e aí foi assertiva, gente. Tem que dar César que é de César. É praticamente o Lion dos Thundercats, tem a visão além do alcance. Como que é? Thundercats, é o Lion dos Thundercats. Com a visão além do alcance. Cara, a questão é exatamente essa, olha só. Esse é o sentimento, né? Os dois estão mostrando o sentimento que grande parte do mercado está tendo, né? Que era uma leitura pessimista antes e agora, com muita insatisfação, precisa mudar de opinião, né? E isso é o que faz o movimento do mercado. E já estava cantando a pedra. Né? Então, por exemplo, essa indignação aí que o Boechat está mostrando aqui ao vivo agora conosco aqui, né? Agora eu vou pegar, já que ele mordeu a isca, né? Essa indignação é exatamente a leitura que se tinha naquele momento. Como já todas as cartas negativas já estavam na mesa e todo mundo já era especialista sobre as coisas ruins, que nem quando o mercado está num momento ótimo, né? Quando todo mundo é especialista de bolsa, né, que todo mundo fala, caiu, comprou, né, porque agora sumiu toda aquela galera que ficava nas redes sociais, né, falando das carteiras e mostrando performance, aquela turma toda sumiu, né, os buy and holds, todos eles desapareceram do mercado. Por quê? Porque passou um período maior de tempo, né, contra o que estimulava, né, as suas narrativas, e aí tiveram que sair. E o que está se mostrando agora no mercado é de certa forma, uma consolidação de que aquele fundo, né, aquelas mínimas ali dos 100 mil pontos ficou para trás e existe muita possibilidade, né, se as coisas melhorarem, quando a gente olha para o gráfico lá fora, quando eu olho para o gráfico do Dow Jones, do S&P, do Nasdaq, se por um acaso as coisas vierem a melhorar de fato, se a gente tiver uma surpresa positiva, o mercado pode sim acelerar, mesmo que existem muitas coisas que façam que a gente pense ao contrário, mas o mercado pode sim acelerar, e aí, né, depois já é tarde, e aí, depois já passou toda a margem, já passou toda a possibilidade que se tinha, já passou toda a relação de risco-retorno favorável, né, e aí simplesmente entra a turma que faz um fluxo novo acontecer e o preço se manter num patamar mais acima. É a dinâmica dos preços, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. E ficar chateado porque o mercado está acelerando, olha o tamanho, olha a velocidade que foi esse movimento. Falar que não existia uma força potencial para fazer com que um movimento desse acontecesse, eu estaria mentindo. E assim, quer queira, quer não queira, cantei a pedra com muita antecedência, com muito tempo aqui para todo mundo no pre-market, dia após dia. Não dá para negar isso. Então também não vou deixar, dessa vez eu não vou deixar de colher os frutos da análise. Aí, tá aí na mão. Gente, vamos falar um pouco sobre essa decisão do STF. O STF formou maioria em julgamento sobre PIS/COFINS e bancos terão que pagar milhões à União. A vitória deve salvar a União de uma bomba fiscal de bilhões, inclusive, se o placar se mantiver do jeito que está, favorável ao governo. A Receita Federal estimou uma perda de 115 bilhões de reais em caso de derrota. O cálculo foi feito pela Receita com base nos últimos 5 anos de arrecadação, prazo de decadência em que as ações que requerem a restituição do imposto perdem o efeito. O valor considera todos os contribuintes sem fazer distinção entre aqueles que entraram com ações da justiça ou não. Mas a Receita e a FEBRABAN divergem sobre esse cálculo. A Federação Brasileira de Bancos estima que estão em jogo cerca de 12 bi. O julgamento tem mexido com as ações já dos bancos. O Banco do Brasil, inclusive, que não será impactado pelo julgamento, liderou os ganhos nessa segunda-feira, enquanto o Santander, que é parte da ação no STF, liderou perdas. Eu já quero entender, primeiro do seu ponto de vista aqui, Marco Prado, essa decisão aí do STF, ou seja, reforça aquela tese, e que muita gente já vem repercutindo aqui, né, não só aqui no pre-market, na programação da BMC News, que a gente já tem levantado esse questionamento da segurança jurídica, né, do país, que em algum momento tudo pode mudar. Eu acho que isso reforça justamente essa tese, né? Olha, tentar resumir, porque o negócio é um pouquinho mais complexo, né? Mas tentar resumir para o telespectador. Quando o Lewandowski estava no STF, ele entendeu que esse PIS e COFINS seria cobrado pelo faturamento das empresas, diga-se bancos, tá? Como a União
percebe que a receita é maior que faturamento e não igual ao Lewandowski, que você havia entendido que faturamento era igual a receita, agora eles começam a cobrar o PIS e o COFINS através da receita. Então, como a receita é maior, então, na verdade, a União passa a receber mais. Agora, é óbvio, né? A gente está vendo o governo, mais uma vez, indo via STF para poder ganhar mais resultado financeiro positivo para si dentro do contexto Brasília, já que na Câmara ele não tem tanta força assim. Então, daqui para frente não, a gente tem visto nesse governo que o Zanin agora vai, dia 21, se eu não me engano, vai passar numa sabatina, né? O Zanin, perdão, numa sabatina. Então o governo ele começa via STF conseguir aí costurar as suas necessidades, suas principais necessidades nesses 4 anos aí, 3 anos e meio que tem pela frente. Os valores são de disputas judiciais com os bancos Bank of America, BNP, Bradesco, BTG Pactual, Dacoval, GEMAC, Itaú Unibanco, Mercantil do Brasil e Santander. 12 bi, né? Esses seriam os mais... 12 bi. Esses cálculos estão divergindo aí, mais uma vez. E aí, a gente já falava sobre isso também por aqui, né, o Eduardo Boechat, dessa atuação do STF. Hoje eu ouvi um monte de gente falando, faz o L, né, o pessoal... para os banqueiros principalmente, né, que no final apoiaram a eleição do atual presidente, faz o L e tal, mas a gente sabe, essa conta acaba não caindo nos bancos. Os bancos vão repassar isso para o consumidor, né, pro consumidor final, né? Os cotistas de banco, né, quem tem conta em banco, né, vão acabar pagando essa conta no final. Os bancos nunca perdem dinheiro. Eu trabalho nesse negócio há muito tempo. Banco não perde dinheiro, banco é o melhor negócio que tem. Na pior das hipóteses, ele repassa o custo, quem vai pagar seremos nós, né? Seremos nós aí, via aumento de taxas, via aumento de qualquer coisa, né? Aumento de uma TED, qualquer 0,10 centavo que aumentar no preço de uma TED, é tanto volume que rapidamente eles recuperam esse valor aí. Enfim, quem vai pagar vai ser socializado, né? Os custos desse negócio vão acabar sendo socializados para todos nós novamente. Vamos dar uma olhada nesses bancões. O Guga, Santander foi que liderou perdas ontem depois dessa notícia, inclusive, né? E Banco do Brasil ficou nessa ponta oposta. Se a gente puder trazer a análise desses dois papéis, o Guga, para o pessoal, principalmente para quem já está posicionado nesse setor de bancos. Aliás, Banco do Brasil vem, né? Entra governo, sai governo, se mantém ali, resultado foi muito bom. E aí, até nisso, aí está saindo na frente. Guga Almeida. Vamos sim. Vamos olhar aqui. São dois ativos que estão, ao meu ver, aqui em momentos diferentes, né? Banco do Brasil fazendo novas máximas históricas, né? Caminhando aqui para a região que, imagino eu, né, de R$54. Acho que tem espaço tranquilamente para chegar lá. Então, a gente percebe, né, como veio melhorando o Banco do Brasil desde que aconteceu o evento da pandemia. Né? Então, se a gente for comparar mesmo com os outros bancos, a gente percebe exatamente esse tipo de comportamento diferente entre os ativos, tá, por parte dos participantes. E já Santander, né, diferente do Banco do Brasil, desde o período ali da pandemia, né, ele não, assim, a gente vê que passa, né, por um processo de correção desde do início de 21, né, e se a gente for para metade de 21, lá em junho de 21, fechando 2 anos, né, a gente passou aqui o período mais intenso aqui de correção, tá? Então, a gente tinha feito um estudo de Santander, né, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, agora não recordo, tá? E de fato, ele tem espaço para poder melhorar, tem espaço para as coisas começarem a evoluir, né? Mas de curto prazo tem alguns ciclos aqui já encerrados, tá? De forma positiva, o que eu imagino, né, para o Santander, se o mercado absorver o que o Edu está falando aí, né, que os bancos conseguem repassar e tudo mais. Eu vejo o Santander aqui buscando pelo menos a região de R$32, tá? Então podemos ter uma reação positiva aí entre hoje e amanhã, mas, né, eu vejo assim que tem um espaço pelo menos para R$32,80 aqui, dá em torno de R$3 em cima do preço que está agora, que seria, né, mais ou menos aqui 10% de upside que se tem, podendo chegar ainda a R$37,50. Só que mesmo chegando a R$37,50 ainda não faz novos topo históricos, né? Vai buscar as máximas que a gente teve em 21, as máximas que nós tivemos ali no início de 20.
tá? Então, é o que eu consigo enxergar. E o pior cenário para Santander é voltar para a região de R$ 28, certo? Então, continua muito trancado aqui no curto prazo, né? E precisa alguma coisa positiva acontecer para poder ganhar preço. Para baixo, não acredito que tem muito movimento, não tem muito espaço não para ir, tá bom? Só uma informação aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o Banco Santander divulgou ainda há pouco o valor estimado desse processo julgado pelo STF. De acordo com o Santander, seria de 4,5 bi, né, para o Banco de Impostos, sendo que 2,2 bilhões se refere diretamente ao processo Santander Brasil e dizem respeito somente à cobrança do PIS. No fato relevante que o banco, né, divulgou, informa também que os demais 2,3 bilhões são vinculados aos processos relativos às empresas que compõem o conglomerado financeiro do Santander Brasil e dizem respeito à cobrança de PIS e da contribuição para financiamento de Seguridade Social, o COFINS, né? Em aspas, tem o seguinte aqui no documento, no fato relevante do banco. O Santander Brasil informa que aguardará a publicação do acórdão referente à decisão do STF para debater as medidas e os recursos ainda cabíveis, dado que, no entendimento da companhia, alguns pontos não foram apreciados no caso específico do banco, por se tratar de julgamento na modalidade de repercussão geral, pelo menos é o que diz o texto que foi do documento aqui do fato relevante, que foi agora divulgado pelo Santander. Bom, eu já tenho que ir me despedindo aqui, o tempo está passando rápido, está voando ultimamente, né? Senhor Eduardo Boechat, o que você deixaria aí no radar para o pessoal que está nos acompanhando? Qual que é o seu recado final para essa terça-feira, inclusive, né, que a gente tem aí uma movimentação, 7 altas seguidas desse índice Bovespa? E também já deixo um recadinho para a Bolsa lá fora, eu sei que você opera lá fora, aliás, o pessoal da Activo muito bem aí tem esse trabalho, então já deixa um call aí para o pessoal que está começando a operar agora. Então, só antes de falar isso, Débora, uma coisa que ninguém falou, né? Esse é um processo relativo a 2004 até 2014, alguma coisa assim, né? Exato, né? Por isso que eu trouxe aquela questão ali isso aí demonstra a nossa inabilidade, né, com o país, né? Isso demonstra a nossa incapacidade com o país de adressar, né, de endereçar os nossos problemas, né? Um negócio que é lá de trás, a incapacidade que a nossa justiça tem de julgar as coisas, né, com mais celeridade. Enfim, isso aí está quanto tempo parado, tem que trocar o governo, aí o governo que entra tem interesse em arrecadar mais, aí, sabe? É uma série de coisas que vão acontecendo e acho que só demonstra a nossa incapacidade, né, com o país aí de se autorregular, a insegurança jurídica que o empresário tem no Brasil. Hoje é com o banco, amanhã pode ser com a padaria da esquina, hoje pode ser com qualquer um sempre. Então, uma coisa que a gente não comentou aqui, mas que eu gostaria, né, de deixar a minha opinião aí, mais uma vez em pé. Os advogados, eu conheço muito advogado, tenho muitos amigos advogados, eles brigam comigo, porque afinal de contas tem que ser, todos os recursos têm que ser levados, e não é assim, não é para a população em geral, a percepção da opinião pública é, mais uma vez, a gente ficou, né, a ver navios aí, muitos anos para poder julgar uma coisa. As empresas continuam trabalhando normalmente, porque elas acham que aquilo ali que elas estão pedindo é correto, e provavelmente até eu não conheço a história a fundo aqui, né? Mas eles tiveram algum parecer jurídico para fazer isso, as empresas, vários advogados provavelmente atestaram que as empresas poderiam fazer isso, né? Provavelmente existe uma leitura da lei de que é possível fazer o que as empresas fizeram, nesse caso foram os bancos. Enfim, acho muito triste isso. Depois de muitos anos a gente voltar e as empresas terem que pagar multa, pagar juros, enfim, complicado. Sobre o mercado, toada, acho Edu, que deve... Você que opera, inclusive, em mercados, né, lá fora, o pessoal da Active, como eu falei, faz muito bem esse trabalho. E, inclusive, agora no Encontro de Titãs era justamente com essa ideia de mostrar ali mercados que sejam um pouco menos hostis, porque eu acho que, como que você chega para um investidor estrangeiro e fala assim, olha, você vai investir numa empresa, num setor de bancos, mas que daqui a, sei lá, 20 anos isso pode acontecer de mudar toda a questão do faturamento, de cobrança de impostos, ou seja, esse tipo de coisa a gente não vê acontecer lá fora, assim, né? Acho que é uma coisa importante. Os Estados Unidos, com certeza, muito mais difícil de acontecer uma coisa dessa, né? Para o investidor estrangeiro, a gente é uma prateleirinha, é uma caixinha lá no cantinho, assim, entendeu? Lá no cantinho, a gente é irrelevante por conta desse tipo de coisa, né? O cara que entra aqui, ele tem que estar muito preparado
porque em algum momento pode acontecer cair uma bigorna nele, ele nem imagina onde é que está vindo, né? Então a gente teve movimentos, né, de investidores grandes, para citar o mercado bancário que nós estamos conversando aqui agora, né? Quantos bancos nós tivemos aqui no Brasil que vieram, bancos grandes de fora? Eu trabalhei mesmo no HSBC, eu trabalhei no Bank Boston, né? São bancos que não existem mais. Quer dizer, não existem mais no Brasil. Esses caras foram embora, eles não conseguiram viver dentro da regulamentação, dentro da regulamentação brasileira, não conseguiram sobreviver num ambiente brasileiro aqui de negócios. Acho isso muito ruim, isso afasta investimentos, é óbvio, né? Afasta investidor, afasta investimentos. Mas provavelmente alguém vai falar, mas é banco, né? O pessoal tem ojeriza banco. Mas em outros setores também, né? Em outros setores também. Quantos relatos nós temos de empresas que estão indo embora do Brasil, ou que foram embora no Brasil nos últimos anos? São várias empresas. E muito em função, eu botaria isso no primeiro lugar, que é a insegurança jurídica, né? Segurança jurídica com relação a não só a STF, mas Justiça do Trabalho, né? O Citibank, por exemplo, acho que foi o Citibank tinha no Brasil 95%, 97% das causas de justiça do trabalho do banco no mundo. Não é razoável, vocês concordam comigo? Isso não é razoável. Por que ele está fazendo tudo errado aqui no Brasil e no resto do mundo ele não faz? Será que ele realmente está fazendo tudo errado? Então a gente tem que pesar isso para melhorar o ambiente de negócios e, enfim, ter dinheiro entrando, com dinheiro entrando as empresas crescerem, contratam mais, geram emprego, renda. Isso é distribuição de renda para mim, né? É trazer dinheiro, investimento produtivo. Bolsa Família não é distribuição de renda para mim. Bolsa Família é uma muleta enquanto a pessoa não está trabalhando, né? Nós temos que pensar em gerar emprego, em crescimento, em gerar renda. Alguns vão me chamar de ultrapassado, talvez. Mas, enfim, sobre o mercado financeiro, eu acho que a gente tem tudo para continuar subindo. Hoje tem mais um dia aí, né? Commodities subindo, isso aí Brasil na veia, né? Para Brasil na veia, lá fora teve um dia muito bom, mas tem CPI 9,6, daqui a pouquinho pode mudar todo o jogo aí, isso é um número muito fora da casinha. Se não vier fora da casinha, eu acho que não muda nada. Vamos pro Fed amanhã. Beleza. No mais, galera, obrigado pela parceria. Guga, você é um fofo, você acerta tudo, eu te amo, tá? E a gente vai falando. É isso aí, Edu. Obrigada, te espero aqui amanhã, inclusive. Recado mais do que dado. Forte abraço para você, bons negócios. Eu vou continuar de olho por aqui, tô de olho no que tá rolando também lá na live do presidente. Ele que tá falando ainda sobre ações ali do governo, sobre o que deve anunciar de plano safra, sobre o que deve, né, fazer de acordo aí com o Mercosul e a União Europeia. Vou ficar, continuo por aqui. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tá de volta. Engasguei com o cronômetro.
BMC News, informação que gera valor. Vamos lá, estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse índice futuro que está começando aqui a operação, mas no 0 a 0 ainda, primeiros minutinhos aqui vai tentando uma alta 0,01, 0,0 ainda. Lá fora também a gente segue uma certa lateralidade dos mercados, ainda na expectativa por esse CPI nos Estados Unidos, que deve ser divulgado logo mais. Dow Jones Futuro agora aqui no 0 a 0, S&P 500 alta de 0,08, ou seja, a gente vai acompanhando também essa lateralidade nas bolsas lá fora. Na Europa, mais ou menos o mesmo cenário, CAC na França 0,05 de alta, e aqui no índice futuro a gente vai começando dessa forma também. Dólar futuro leve queda, 0,04 a 4,88, pelo menos é o que a gente tem aqui, né, nesse momento. Vou trazer aqui o setor bancário só para poder a gente dar uma olhada, inclusive, no que a gente estava ontem, quando a gente foi encerrando aqui o pre-market. Você deixou um recado aí sobre a Cielo, né, Marco? Cielo, gente, ao contrário do que a gente estava falando aqui dos bancões, essa decisão do STF, a Cielo pode acabar tendo um ganho líquido não recorrente de 230 milhões de reais depois do STF acabar decidindo, né, que o imposto sobre serviço ISS deve ser cobrado no município em que as empresas têm sede, de acordo com cálculos do Banco Safra. O banco, esse montante deve elevar a distribuição de dividendos pela companhia nesse ano. Ou seja, enquanto a gente tem uma decisão do STF que pode ali prejudicar outros bancões, aí vem Cielo que pode acabar se beneficiando. Ou seja, sempre tem um lado positivo e um lado negativo na história, né, Marco? Por isso que eu estava falando dessa companhia ontem, né? Estou de olho nela. Eu acho que o valor é até um pouquinho mais, viu, Débora? Acho que o final das contas aí é beira os 400 milhões ali. O papel aí vai ser beneficiado, que é uma bela de uma gordura, né? Vamos trazer uma análise então dessa Cielo ou Guga. Ontem não deu tempo da gente dar uma olhada no papel depois que o Marco trouxe esse call, mas só para poder o pessoal já ficar atento, aí se tiver alguma oportunidade para operar sobre, pelo menos notícia que pode beneficiar o papel, a gente tem. E espaço no gráfico temos também. Vamos dar uma olhadinha nessa Cielo, então. No gráfico para Cielo, né? O que nós temos aqui para olhar aqui em Cielo? Deixa eu botar aqui no tempo gráfico certo. Tá um dia. Legal, né? Pô, se a gente olha o passado de Cielo, semanal aqui, né? Se a gente olha o passado aqui de Cielo e volta no tempo aqui lá para 2016, a gente viu o Cielo aqui negociando na casa dos R$20, né? Pô, muitos fundos tinham Cielo, né? Era quando se falava, né, das empresas techs. Todo mundo, né, querendo ou não, olhava para Cielo com muita força, né, com muito foco. Tanto que se a gente olha para o comportamento do preço lá de 2010, né, até 2016, enquanto a nossa bolsa estava corrigindo, Cielo vinha performando e performando muito bem. Então era uma super narrativa. Concorda comigo? Acho que é importante a gente voltar no tempo um pouco para poder olhar. Foi uma empresa que depois sofreu bastante, né? Questionava muito a gestão da Cielo, né? Se falava muito, né? Virou uma narrativa certa de que as coisas eram difíceis, né? Um mercado extremamente difícil, competitivo, né? E assim por diante. E a gente viu uma desvalorização. A Cielo veio aqui para a região de R$2 e agora está trabalhando na região de 4,30. Tá? Não é um momento que eu gosto de tomar posição se eu fosse pensar assim, poxa, tu consegue carregar aqui esse trade para, imaginando que vá para 8, vá para 9, tu consegue fazer alguma coisa aqui, Guga? Eu não consigo ainda. Tá? Eu acho, quando eu olho para cá, tá? Eu acho que a gente está num momento de baixa, certo? A gente, até uma semana atrás, uma semana e meia atrás, a gente tinha aqui uma chance de estarmos no momento, iniciando novamente um momento de alta e ganhar uma aceleração forte do preço do ativo, né? Mas era pontual, porque falta uma segunda etapa aqui de correção. Então, acho que a narrativa do momento ela tende a se fortalecer, né? Obviamente que no curto prazo, se a gente for ver aqui, o tamanho da oscilação que a gente teve aqui no papel, né, foi bem grande, bem significativo. Então, os movimentos também de curto prazo eles tendem a ser grandes, né, mas eu acho que ainda está terminando aqui a etapa de correção. Né, tem um pouquinho mais aqui de etapa de correção, mas o que é que tem que se fazer? Já tem que se estar com cabeça de compra. Tá? Eu acho que tem que estar assim com cabeça de compra. Né? Eu só acho que ainda não está com o time ideal. É diferente do que a gente estava, por exemplo, no Ibovespa, que estava tão confortável em buscar as compras.
Tá? Eu acho que podemos ter aqui um desafio, né, de curto prazo que coloque a Cielo lá na região de R$ 3,65 por aí, e aí sim terminaria o momento de baixa e a gente poderia começar um momento de alta novamente. Né? E é um momento de alta forte, né? Um momento de alta forte para jogar o preço do papel para patamares bem acima das máximas que nós tivemos aqui no final de 2022, ali em agosto, né, de 2022. Certo? Então essa é a leitura que eu consigo ter aqui desse momento de Cielo. Tem que preparar a cabeça de forma positiva? Tem. Né? Vai vir movimento ali na frente? Vai. Só não acho que o timing ainda está tão perfeito assim. Perfeito. Mudando um pouquinho agora, né, de papel para poder a gente falar sobre Braskem, que foi a maior alta, inclusive, desse índice. Ontem, 6% de alta, inclusive de acordo com a avaliação ali que foi feita, né, na transação, na oferta. Inclusive, o papel passa ali da casa dos R$36. Aliás, deixa eu dar bom dia para ele, Alex André. Bom dia para você que está aqui já chegando na nossa programação também junto. Era R$36, se não me engano, me ajuda 36,50 aqui. R$36,50, era exatamente isso. O papel ontem fechou a R$27,15, né? O valor da proposta teria sido feito em cima desse valor de ação. Mas, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, ele disse que a Unipar pode ter de enfrentar um empecilho a mais em sua proposta para a compra da Braskem. Além dos bancos credores da petroquímica, o senador Renan Calheiros pode ser uma pedra aí no sapato, porque em maio Renan acabou entrando no TCU com uma representação contra a Braskem por causa do desastre ambiental que foi provocado pela companhia em um bairro de Maceió, que afundou após décadas de exploração, né, de salgema pela empresa. A representação está com o ministro Haroldo Cedras, que deve tornar público o seu relatório ainda nesse mês. Renan quer que o bloqueio dos ativos da Braskem, ele quer isso. E isso pode, se for realmente dado, isso pode inviabilizar qualquer operação de venda. Isso não estava na conta não, né, Alex? Bom dia. Bom dia, Débora, Marco, Guga, todo mundo nos acompanha. Débora, não estava na conta, mas achei estranho ontem porque o papel chegou a subir 6%, muito longe desses 36,50, né? O mercado não arbitrou isso totalmente. Foi até uma provocação ontem do Saravalho. Até na maior alta, né, do dia de Braskem, que chegou ali a bater, o papel ficou em leilão por um tempo, não chegou nem perto disso, né? Nem perto disso. E será que o mercado já colocava isso em perspectiva? Talvez não a questão do Renan, mas um outro empecilho? Porque Braskem realmente ela tem suas controvérsias, né? A gente, não é de hoje que a gente tem notícias que vem, né, falando e vem desmentindo ao longo do tempo. A gente vem falando aqui ao longo da programação da BMC News. E a pedra no sapato realmente do Renan pode ser uma delas, né, com essa questão do salgema, que não foi resolvida, um desastre ambiental gigantesco que aconteceu por lá. E assim como a própria Vale, né, que Mariana e Brumadinho, que até hoje, até o momento, tem bilhões de reais a serem indenizados, né? Então, ou seja, isso pode ser um ponto importante nas negociações, não só de paralisação, mas também para rever os números, né, em relação a esses possíveis danos adicionais, mais do que já foram propostos, já foram colocados na conta, Débora. Então essa é a minha provocação, porque o mercado não arbitrou isso a 36,50. Isso pode ser um dos motivos, viu? Porque isso não era para acontecer em linhas normais, né? Ou seja, em linhas normais o mercado colocava isso muito próximo do valor da oferta. Isso a gente já viu em várias empresas quando soltaram uma notícia parecida. Com tanto disse e não me disse em relação ao papel, Marco Prado, você opera em situações desse jeito? Acho que tem que ser avaliado, né? Porque geralmente o papel, quando tem uma notícia, ele já abre com gap, né? Que a gente fala, né? Tanto Foi o que aconteceu ontem em relação a Braskem. Aliás, depois se o Guga puder trazer uma análise de Braskem, vai ser ótimo. A Braskem já abriu em alta ontem, trabalhou o dia inteiro ali em alta, acho que perde um pouco, né? Acho que tem que acompanhar um pouco. Quando você entra num papel, o interessante é você ler notícia, né? Um pouco mais fundamental do papel, uma carteira, avaliar um pouco mais, para que você não seja pego de surpresa. De repente a notícia sai de um dia para o outro. Quando você for entrar a comprar a ação, ela já vai abrir em alta e aí você perde movimento e paga a conta. Guga, você concorda? Você acha que tem mesmo condições desse papel chegar a 36,50, como foi avaliado ali na proposta da Unipar? Pois é, 36, querer ter tem, né? Vamos lá, vamos ver o que o mercado vai fazer. Obviamente que a gente vai tentar entender o que aconteceu ontem. Né? E óbvio que imaginar que o papel não está indo mais, não foi com mais força para essa região de 36,50 é de certa forma questionável, né? Pô, por que isso está acontecendo? Se a gente volta um pouco no tempo, se a gente volta ali para o dia 8 de maio deste ano,
A gente viu o papel chegar ali na região de 28,70, ele abriu com gap também nessa região de 28,70, que é a mesma região que nós trabalhamos ontem na abertura, né? E foi um dia de vendas fortes. Foi um dia que, apesar de ter terminado em alta, se tu for olhar o movimento intradiário, né, o papel ele abriu, ele trabalhou, né, na verdade, lá na região de R$29, 29,01 foi o preço de abertura, fez o máximo em 29,15 e fechou em 25,30. Né, pô, de 29 para 25, né, se for pegar aqui a máxima das mínimas, dá R$4. Né, dá uma desvalorização ali entre preço de máxima e mínima, né? Na verdade deu R$5 aqui, ó, com a mínima, né? Entre máxima e mínima, R$5. Um papel que está arredondando para 3, né? Dá mais de 15% de oscilação negativa, ou seja, de desvalorização intradiária, mesmo tendo fechado com 6% de alta nesse dia aqui também, né? Dia 8 de maio. Então, nessa região de preço, me parece que o mercado ele tem sim um nível de satisfação, tem lote para ser vendido, né? E o desafio é passar desse patamar de preço. Tem participantes no mercado aí, nessa região. Né? O pessoal não tá, me parece que não está afim de tomar risco acima disso. Tá? E aí o próximo nível, né? Eu estava traçando aqui enquanto vocês falavam, e analisando, meu próximo nível seria ir para 36,30, que é muito próximo desses 36,50, né, que está sendo falado. Tá? Então, se o mercado ele conseguir correr dessa região e ir para lá, vai para 36,30. Né? Só que olha os níveis aqui, tá, que eu tô olhando aqui. A gente está aqui 27,15, ok? O máximo 36,30, e se por acaso volta para 21. Então, tu tem R$6 para baixo e R$9 para cima, né? Dá 1,5 para 1 a relação de risco-retorno para quem quiser carregar essa posição, imaginando que vá a 36,50. Então precisa entrar numa leitura mais intradiária, que fica mais nervoso, né? Então, que exige também que o investidor, né, ou o trader, para esse momento, ele esteja mais focado, ele de fato esteja de olho, tá? Para que consiga performar nessas operações. Né? Não dá para simplesmente tomar a posição e esquecer e daqui a alguns dias eu vou olhar. Eu acho que vai tem uma relação de risco-retorno ruim, né? Mesmo tendo um potencial de valorização interessante, o potencial também de desvalorização também é proporcional, tá? Então não tem uma assimetria que justifique tomar uma posição e não olhar. Para quem quer operar, quem quer giro, quem quer ficar negociando, bom, aí tem muito pano para manga, tem muita água para rolar aí, e eu acho que dá para se aproveitar desses momentos que trazem, de certa forma, um aumento na volatilidade do papel. Acaba de chegar aqui para mim, gente, olha só, a Americanas divulgou há instantes, há pouco, que durante uma reunião do Conselho de Administração da empresa, que foi realizada nesse dia 12 de junho, já era previsto, assessores jurídicos apresentaram um relatório com achados preliminares sobre lançamentos contábeis da companhia. O relatório indica que as demonstrações financeiras vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas, além de esforços da diretoria anterior para ocultar do Conselho de Administração e do mercado em geral a real situação de resultado e patrimonial da companhia. Foram identificados diversos contratos de verba de propaganda cooperada e instrumentos similares, VPC, que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da companhia. Também foram contratados uma série de financiamentos sem as devidas aprovações societárias. Finalmente, também foram identificados lançamentos redutores da conta de fornecedores oriundos de juros sobre operações financeiras que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo. O relatório indica ainda a participação na fraude do ex-CEO Miguel Gutierrez, dos ex-diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros e Márcio Cruz Meirelles e dos ex-executivos Fábio da Silva Abraté, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. Olha só essa notícia que acaba de chegar. Marco Prado, o que isso pode mudar na situação de Americanas? Bom, se é que dá para piorar, né? Dá para piorar. Acho que eu já falei para vocês aqui, Débora, não sei se comentei do sistema que tem nos Estados Unidos, o OTC, quando uma empresa está com problemas de volatilidade muito alta, problema de balanço, também no caso americano, por exemplo, ela sai da grade de cotação dos Estados Unidos e ela começa a operar em OTC.
o TSI que fala, e aí os principais bancos não podem, os bancos grandes não operam. E o investidor que está operando essas ações, ele sabe que está operando uma ação que está com problema, né? Então acho que a Bolsa devia usar essa regra aqui. Então assim, eu já dei minha opinião sobre Americanas, né? Não existe oportunidade em papel ruim. Alex André, por essa... Bom, a gente sabia, e já era sabido, acho que por todos, que eles iriam buscar o culpado nessa história, né? E parece que eles estão começando a puxar o fio da meada. Vai levar, então, quem estava ali na direção, na frente da companhia, né? Exatamente, Débora, quem tem a plena responsabilidade, né, da companhia. Inclusive, tinha até informação, né, Débora, não sei se você falou também ao longo da programação, questão do lock-up de 3 anos, né, que estava sendo estudado, né, dos 3 principais acionistas, e se comprometerem a não vender os papéis da Americana nos próximos 3 anos, né? Então, isso pode ser também um dos termos utilizados aí para a reestruturação da companhia, porque isso pode trazer um certo tipo de retomada, de uma certa parte de retomada de confiança do investidor, já que eles não iriam vender as ações, mas, ao meu ver, eu compartilho a visão do Marco, né? É muito difícil, né, Débora, foi um escândalo tão grande, né? É muito difícil nós observarmos aí a Americanas dar a volta por cima, porque realmente o modelo de negócio já era complicado e agora fica ainda mais, né? Pois é, não dá para poder a gente deixar de dar uma olhada também nesse gráfico de Americanas, ou Guga, só para poder dar um norte ali. Aliás, eu acho que se você puder trazer até uma análise comportamental em relação a isso. Deixa eu só me despedir aqui do Marco Prado, porque eu já vi aqui no meu time que eu preciso me despedir do Marco. Marco, ontem você tinha deixado o colo em relação a Cielo, falamos um pouco sobre isso. Qual que é a sua atenção aí para esse pessoal que está começando a operar agora nessa terça? Acho que vale muito para quem opera o mercado futuro de índice, né? O índice, mini índice, que hoje, na verdade, amanhã é a rolagem, né? O índice futuro ele vence próximo ao dia 15 dos meses pares. Então amanhã é dia 14, né? Um mês par, então vence amanhã. Então muita gente que está comprado vai zerar, não vai rolar a posição, né? Então pode entrar um fluxo de venda hoje no índice. Acho que esse é o toque do dia e eu vou ficar de olho em EcoRodovias, tá bom? Perfeito, tá? E EcoRodovias que teve expandido, né? Inclusive concessão do governo por mais 180 dias. Papel ontem, né? Tava aqui, fechou na casa dos R$ 6,91, inclusive, né? Tá aí, recado dado do seu Marco Prado. Muito obrigado, Marco. Amanhã a gente fala mais. E Guga Almeida, voltando aqui a Americanas, inclusive, se a gente puder falar um pouco, que foi o que eu, né, estava comentando, sobre esse comportamento ali do investidor, né, de estar ali em ações como essa, que já tem tantos problemas envolvidos e traz tanta, né, insegurança, ou seja, o que você poderia trazer para esses investidores nesse momento, diante desse cenário de que cada dia que passa só saem notícias negativas, né, também? Pois é, Débora, o problema aqui é que ainda não se tem todas as cartas negativas na mesa, né? Ainda se tem aí algumas coisas para surgirem, né? Eu acho que no momento que tu aponta o dedo para algumas pessoas, né, não se sabe aí qual foi o acordo, o que se falou aí por trás para poder apontar e dizer os nomes, né? Você falou agora há pouco alguns nomes. É normal que as pessoas, quando elas são apontadas, né, elas teriam uma certa reação. Né? Então, provavelmente vai vir outras coisas à tona aí, no decorrer do tempo, né? Agora que tem um apontamento. E isso tende a piorar, né? E isso tende a trazer, de certa forma, mais inseguranças. Então, mesmo que a gente olhe assim, para o preço, né, e fale assim, puxa, será que não está muito atrativo? Será que não está interessante? Né? É difícil ainda, é muito difícil querer operar esse papel. Eu acho que ele tem muito, assim, ele tem um movimento muito visceral ainda, né? Muito baseado em cima de questões emocionais. Tem muitos investidores ainda que vão agir, né? Dependendo do que for acontecer. É engraçado que tudo que eu faço de projeção aqui acaba levando para zero se não tem uma reação de curto prazo, né? E a reação de curto prazo seria, pô, tem que voltar pelo menos para R$2. Né? Então a gente teria que ter condições aqui de sair de 80 centavos e voltar para 2,20, pelo menos. Né? Pelo menos passar para mostrar assim, poxa, de fato, alguma expectativa positiva começa a surgir no papel. Mas não é o caso. Né? Então não é o caso. A gente teve aqui atrás, né, esse surgimento, quando a gente analisa esse pequeno movimento que nós tivemos aqui atrás, né, lá na metade do ano passado, né, a gente teve aqui uma situação que poderia trazer um certo otimismo,
né, ali de curto prazo. Mas logo o mercado ele não conseguiu se desenvolver, não conseguiu ir para um patamar mais elevado que precisava, e pelo contrário, né, volta a ficar com pessimismo, volta a acelerar o pessimismo, né, e aí a gente percebe que há o pessimismo e o preço fica estancado no novo nível, né, ele não retorna muito rápido, que daria a sensação de que, tipo, opa, aqui existiu um exagero em algo que a gente percebe que tem valor, né, nesse patamar de preço. Então não tem isso. Então não tem essa percepção de que, opa, houve um exagero em algo que a gente percebe que tem valor. Quando não tem isso, é muito difícil acreditar que o mercado vai ter uma mudança de direção agora no curto prazo. Tá? Então, infelizmente, eu ainda não consigo enxergar luz no fim do túnel, e eu digo infelizmente porque eu sei que tem muitos investidores que estão posicionados esperando uma luz no final do túnel. Tá? Então, ainda não é momento, Débora, ainda não consigo criar uma expectativa positiva. Recado dado. Alex André, seu recadinho final também para quem está nos acompanhando. Débora, eu continuo muito otimista. Inclusive, ontem eu estava comentando sobre algumas ações, né, que ainda não andaram, mesmo com o fechamento da curva de juros, né, principalmente as small caps, né, olhando para as grandes cotações, grandes papéis, né, por exemplo, Petrobras renovando máxima, né, temos aí Banco do Brasil, diversos papéis renovando máximas. É claro que não muda o fundamento, realmente o estrangeiro continua comprando muita bolsa, mas a gente sabe que o estrangeiro, né, até mesmo institucional aqui no Brasil, ele tem uma certa limitação nessas small caps. E isso que eu tenho um pouco mais de carinho, e principalmente aquelas que não andaram, ou seja, não caminharam um patamar positivo com esse fechamento da curva de juros nas últimas semanas, né? Então, ou seja, isso traz uma oportunidade adicional, uma janela de oportunidade. Eu continuo ainda otimista ao longo da semana e vamos ver se o CPI confirma as estimativas, né? Se a gente fica um pouco mais animado daqui a pouco. É isso aí, CPI que será divulgado daqui a pouquinho. Obrigada, Posso complementar? Aqui amanhã, por favor. Agora eu já ia para o seu recado final. Não, legal esse ponto que o Alex levantou, né? Do tipo assim, poxa, ainda não subiram as small caps, né? E as blue chips, vamos assim dizer, né? Elas já começam a mostrar alguns sinais, né? As empresas mais fortes, assim, que o investidor estrangeiro consegue colocar um pouco mais de recursos, começam a subir com mais intensidade. Óbvio que isso não está vindo isolado, né? Quando a gente olha assim que dá para a gente imaginar que a gente teve um ciclo de correção aí de 2 anos na nossa bolsa, né? Uma vez que começou na metade de 21. Né? Ou se a gente puxar um pouco para trás, uma vez que a gente teve aquele evento em função da pandemia em 20, a gente pode imaginar que desde 20 a gente vem em correção, o que faria 3 anos e meio de correção do nosso mercado. Então, todos os ajustes de posição, né, todo o pessimismo em relação ao mundo, todo o entendimento da complexidade dos desafios de momento, né, com tudo que a gente tem hoje, eles estão muito claros, estão muito bem definidos. Então, existe espaço para começarmos um novo ciclo. E essa alocação ainda de não ter colocado ainda nas small caps é ótimo. Óbvio que quando a gente começa a ficar um pouco mais velho de mercado, começa a viver muitas coisas, né? No último ciclo de alta, foi uma festa quem estava nas small caps, né? Porque tinha vivido todas as etapas, todos os estágios, e viu, né, o estágio das small caps da hiper performance que elas têm capacidade de trazer, e é ótimo. Como isso ainda não aconteceu, é sinal que tem ainda muita água para rolar. Nós não estamos no final, me parece que, de fato, a gente está no início, né, do movimento de alta. Né? E quando a gente está no início, não tem como ser otimista. Se voltar um pouco no tempo, se fizer um exercício lá em 2016 e imaginar, né, o fundo que a gente fez em 2016, não tinha como ser otimista. Mas naquele ano, a bolsa subiu 100%. Depois que passa, a gente consegue olhar para trás e dizer o porquê que aquilo aconteceu. Mas quando estava no início, a gente não conseguia ver aquilo. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está investindo. A gente tem que conseguir voltar um pouco no tempo e enxergar com clareza as situações, porque senão a gente fica só contando historinha do passado. Né? E a gente tem que olhar a relação de risco-retorno, aonde a gente está, por que a gente chegou até aqui. Então, continuo sendo otimista, cada vez mais confiante. Tá? Acho que o cenário ele vem se desenrolando bem alinhado com aquilo que eu venho conversando com vocês aqui no Pre-Market, né, ao longo do tempo. Então, temos que continuar no caminho, continuar com foco e ser otimista, sim, com o mercado, porque eu não conheço pessimista rico, né? Eu conheço otimistas ricos. Né? A gente não vai acertar todas, obviamente, mas negociar na ponta vendedora é muito complexo, principalmente quando o mercado começa a andar, porque a gente fica sofrendo sozinho enquanto o mercado todo começa a vibrar. É isso.
Perfeito. Recado mais do que dado. Muito obrigada, Guga Almeida, sempre aqui conosco, sempre ótimas análises. Já te aguardo aqui amanhã. Forte abraço para você, bons negócios. Valeu, Débora. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E é isso, gente. De olho aqui nos mercados. Já tá saindo o CPI. Deixa eu só atualizar vocês. Então, como que a gente tá com esse mercado, né, nessa pré-divulgação do CPI americano. Tá aqui, ó, o índice futuro cai aqui no Brasil 0,16 a 117.595 pontos. No dólar futuro, lateralidade aqui 0 a 0 a R$ 4,88, é o que a gente tem no mercado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones futuro agora 0,4 de alta, S&P 500 futuro também aqui tá no Dow Jones futuro está no 0 a 0, S&P 500 0,13 e Nasdaq futuro 0,33% de alta. Lá na Europa a gente tem DAX 0,24 de alta, FTSE no Reino Unido cai 0,03, CAC na França está subindo 0,15, ou seja, bolsas operando mistas, na expectativa desse CPI americano que deve ser divulgado logo mais, tá? Então vamos acompanhar para ver qual vai ser a movimentação, o impacto disso nas commodities. O petróleo Brent sobe 2,34% a $72,53, inclusive depois, né, de divulgação do relatório da OPEP, que manteve ali estimativas de crescimento que já vinha, né, sendo divulgados antes e não alterou a alta do petróleo Brent, esse relatório que foi divulgado da OPEP. Petróleo WTI também subindo 2,22%, o barril está agora a $68,60. Lembrando que a gente também teve alta do minério de ferro nos contratos futuros da Allianz, 0,69. Vamos ver como que a gente fica na segunda sessão. Esse é o mercado agora, na expectativa por essa divulgação do CPI. Inclusive, eu estou vendo aqui que no CME Group a chance de pausa nos aumentos dos juros do Fed sobe a 81,5% antes dessa divulgação do CPI dos Estados Unidos. Para a decisão de julho, a aposta em aumento de outros 25 pontos base está em 59,1%. Então está aí mais de 80% de chance para pausa nessa decisão do Fed antes dessa divulgação do CPI, que sai logo mais 9h30 da manhã. Falta muito pouco para essa divulgação e o mercado vai reagindo dessa forma, pelo menos por enquanto, tá? Eu vou seguir acompanhando aqui, inclusive na abertura do mercado, a abertura do Ibovespa ao vivo, estarei aqui com vocês para poder trazer essa reação, né, do Ibovespa, a reação do mercado aqui do Brasil em relação a essa inflação nos Estados Unidos, que é o último obstáculo ali para esse norte final da decisão do Federal Reserve. E é óbvio que a gente vai repercutir isso com todos os nossos especialistas e analistas de mercado durante a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação, porque a Paula Moraes está chegando aí junto com o Felipe Nascimento no BMC News, enquanto, né, a gente também vai repercutindo as notícias que a gente tem aqui no mercado, as últimas informações do mercado. Você continua na nossa programação, agradeço muito pela sua audiência desde muito cedo aqui com a gente. Só aqui na BMC News você acompanha o mercado em tempo real, ao vivo, e começa o dia muito bem informado aqui no Pre-Market. Agradeço a sua companhia, até daqui a pouquinho a abertura do mercado. Tchau, tchau.